Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Rádio do Box. E hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu no GP da China, que rolou nesse último final de semana. Nós vamos direto ao assunto mostrando qual foi o resultado da corrida e depois para análise e comentários da EME. Então, para quem não acompanhou, o Kimi Antonelli foi o vencedor do GP. O, a EME vai falar um pouco, né, sobre a questão do Qualify, mas assim, é o segundo piloto mais novo a ganhar uma corrida e o primeiro italiano em 20 anos, depois do Giancarlo Fisichella, a ganhar um GP. Ele foi seguido do Russell, companheiro de equipe, Hamilton no seu primeiro pódio na Ferrari, Charles Leclerc, Oliver Behrman, Pierre Gasly, Liam Lawson, Hadjar, Sainz e Colapinto fechando o top 10. Para falar um pouco então do que rolou do Qualify da Sprint, fala aí, man. E aí, galera, beleza? Então, na verdade, o Qualify da Sprint não teve lá grandes novidades, né? O Russell foi o pole, beleza, seguimos a vida. Vamos falar mais da sprint mesmo, né? Como na corrida. Então, a largada foi aquele passo a repassa que a gente já tá começando a ficar acostumado, né? Entre as Ferraris e o Russell, porque o Antonelli largou mal, assim como foi na Austrália, né? Eu até fiz um comentário com uns amigos que eu falei assim, que a hora que o Antonelli resolvesse largar bem, ele ia dar trabalho pro Russell, né? Enfim, vamos comentar depois. No final das contas, a gente teve o Russell ganhando, o Leclerc em segundo e o Hamilton em terceiro. As McLarens deram ar da graça dessa vez em quarto e sexto, com o Antonelli entre os dois. E foi seguido do Lawson e do Berman. O Verstappen ficou apenas em nono e não conseguiu pontuar, né? E a gente também vai falar um pouquinho sobre o Verstappen mais pra frente. Beleza. Não, falando um pouco da corrida, então, acho que qualify da corrida e a corrida. O Qualify da corrida, acho que a única coisa que a gente pode comentar assim é que o Russell teve problemas no Qualify, o carro dele, tipo, pifou. Foi pros boxes, a Mercedes ainda mexeu lá deu uns Sim. curtos nos fios lá, trocou, trocou o volante e ele voltou. Só que daí quem conquistou a pole foi o Antonelli, o Russell ainda conseguiu ficar em segundo, mas daí já, né, já deu uma jogadinha de água no chope do cara. Dois pontos assim, assistindo um pouco assim, o Russell conseguiu, tipo assim, tava acabando, né, o Qualify, ele saiu com uma volta, no caso, ele conseguiu fazer a segunda posição, né? Exatamente, porque a Mercedes, como eu falei, ela tava tentando consertar porque o carro dele pifou, tipo, no meio da pista mesmo. Ele ainda conseguiu trazer para os boxes e ainda conseguiu fazer o milagre de estar em segundo, né? Mas a pole foi do Antonelli, assim, também não foi nada que a gente se surpreendesse tanto assim, porque o menino tá correndo bem, Sim. né? Então, aí a gente vai para a corrida principal, né? Só um detalhe antes de seguir, que o Antonelli bateu o recorde também da pole do, né? Ele é o mais novo a fazer a pole position, né? Sim, ele tirou esse prêmio do Vettel, digamos assim, esse recorde do Vettel, que até então era dele. Agora o Antonelli é o pole mais novo da Da história. história, né? Até porque é uma criança ainda, né? Vou falar bem a verdade. Bom, na verdade eu falei que a gente ia falar da corrida principal, mas a gente nem começa a corrida principal e para variar já tem causa. Eu tô gostando disso, porque, gente, a gente já tem que ficar ligado antes, entendeu? Do negócio. Então, assim, tava lá, né? Eu tentando ligar meu tablet para assistir a corrida. Do nada recebi mensagem: olha, é o seguinte, o Bortoleto tá fora, o Albon tá fora e aparentemente as McLaren estão fora. Eu, gente, mas quê? Sim, fui eu que te mandei. É. Foi eu que te mandei que eu tava Não, conseguindo era assistir. você e uma outra amiga minha. Gente, pera, que eu tô. Não tem internet! Eu não tô sabendo. Enfim, eles não largaram, nem largaram. Depois a gente descobriu mais ou menos que, na verdade, as McLaren tiveram um problema elétrico diferente em cada carro. O álbum foi percebido um problema já no warm-up, mas também não falaram qual problema que foi. E o Bortoleto, enquanto ele estava a caminho do grid, perceberam também ali uns probleminhas, acharam melhor, como não identificaram que problema que era, acharam melhor nem largar.
Só então um detalhe para quem não assistiu. Então, realmente, o Piastri, o Albon já sabia que ia largar dos boxes e nem largou, né? Nem largou. O Piastri levaram o carro primeiro, o Bortoleto levaram, o Bortoleto chegou a tentar colocar o capacete e tal, assim, para ficar pronto, mas assim, na transmissão já falavam, olha, a chance é muito pequena. E o Norris, tipo, ficou até dentro do carro, assim, tipo assim, e demorou, porque do Piastri sair pro Norris sair do- da pista, demorou, assim. E aí descobriram também que o Norris também não ia. Então, foi bizarro. E assim, que Então, começo para a assim, McLaren, né? Assim, é não, absurdo. o safety car deu mais voltas que o Piastri, assim, na temporada, porque o Piastri não conseguiu começar nenhuma corrida, gente, né? A gente já tá, né? Não, e se acontecer, tomara que não, porque eu não, nem torço pela McLaren nem nada, mas assim, pelo bem da corrida. Se ele não conseguir largar da próxima coisa, ele só vai largar depois de abril. Então ele só vai correr depois de abril. É ridículo, é uma situação ridícula. Não. Gente, e assim, e querendo ou não, é um negócio também que não dá pra dizer, ah, é perseguição. Não, porque a primeira ele bateu, por culpa dele. Ele não correu por culpa dele. Essa segunda foi problema elétrico que tirou o outro carro também. Então não dá pra dizer que, ah, não, tô de É, perseguição. Não, o cara só tá precisando se benzer mesmo, assim, eu acho. Tá complicado o negócio. Mas enfim, agora vamos, né? Ah, eu estava esquecendo de falar que a largada, né? Ela, como assim no último GP, na sprint, foi dominada pela Ferrari. Tipo, realmente, a Ferrari achou uma pecinha ali para fazer uma largada maravilhosa. sim. Só que na questão do ritmo de corrida, a Mercedes ainda se destaca. Então, tipo, dá aquele negócio. Eu, sinceramente, acho emocionante no começo, lá que fica ali, tipo, o passo-repasso, como eu falei antes. Mas depois, assim, a Ferrari não consegue ficar tão próxima. Também não fica tão longe, né? De repente, em algum outro tipo de circuito, de repente a briga vai ser melhor. Mas, por enquanto, a Mercedes ainda tem uma folguinha, né? Eu acho que imagino talvez em circuitos onde a velocidade final não é tão importante, né? Tipo assim, talvez circuitos mais de baixa, talvez a Ferrari consiga chegar mais. Mas ou assim, Uma- ou chegar no ponto parecido com o que a Mercedes está, né? Um harmônico da vida, que, tipo, se você largou na frente, você fica na frente, É. quem sabe, né? Vamos ver. Eu acho que ainda vai dar umas boas tretas ainda, tipo, no decorrer do campeonato, né? Ainda mais com essa Aconteceu. folga que vai ter. Exatamente. Aconteceu um detalhe que foi quando, da primeira troca, se eu não me engano, da Mercedes, que a Mercedes, tipo assim, demorou para que eles trocaram para o pneu duro, se eu não me engano, e demorou para eles pegarem o jeito, e aí a Ferrari chegou. Mas aí a hora que o pneu, acho que, que esquentou, aí não teve mais. Aí não teve mais mesmo, o que não deixou, tipo assim, ficou a Mercedes lá na frente, mas teve coisa interessante acontecendo. Então, eu vi uns comentários assim da galera falando assim: olha, isso só mostra como o Russell é ruim, porque ele não consegue passar as Ferraris. Cara, eu vou ser bem sincera, tipo, não é, isso daí não é por questão de torcida. Mas o cara não precisa se esforçar, não precisa se Não. matar, não precisa bater o carro. Ele sabe que o carro dele vai aguentar mais. Então, pra que que ele vai se matar? Nenhum dos Tipo dois, na assim, verdade. Questionaram o Antonelli também. Questionaram o Antonelli também. Falaram assim: o que que você sentiu ali vendo eles passar no começo e você perdendo a liderança no começo? Ele falou assim: mas não adianta. Eu me segurei e não adianta. Não tem por que eu me matar. Assim, isso vai ser até o momento que, tipo, que não tiver mais igual. Mas agora realmente eles sabem que se não fizer nenhuma cagada, eles conseguem. de repente, a hora que tiver realmente brigando o Antonelli e o Russell, eles vão se matar um pouquinho mais. Mas em relação às outras equipes, eles não estão precisando, eles podem administrar melhor. E querendo ou não, onde rola toda a discussão em questão da bateria. Quanto mais eles guardarem bateria, melhor vai ser para passar e ir embora. Porque não adianta nada, senão você fica naquela agonia de passar, você vai perder a potência da bateria e o cara vai te passar de novo. Então é só desgaste, daí desgasta pneu, desgasta carro, desgasta tudo. Não adianta, não vai. Mas aí, vamos, a gente vai fazer tipo um resumão por posição, digamos assim, para facilitar a vida. Então vamos lá. Antonelli, como o Vini falou, primeira vitória da carreira, segundo piloto mais novo a ganhar uma corrida.
ainda ganhou o piloto do dia. E eu ainda acabei de ver agora há pouco, que eu nem sabia disso, que ele foi o piloto mais novo a fazer o hat-trick, que ele fez a pole, vitória e melhor volta. É. Então, ou seja, No piloto numa do tacada ele dia, pegou um monte de recorde. no piloto do dia há controvérsias, porque assim, a gente vai falar depois, porque a corrida do Berman foi espetacular. Mas e todo mundo Então, falou isso, mas quem ganha é que nem atacante e zagueiro no futebol, né? Quem ganha é sempre quem faz o gol, né? exatamente, né? Então, é que eu acho que por conta da, tipo, da, Sim, da, no da final de vitória semana. dele mesmo, É, de, né, de ser a primeira, eu acho que daí a galera. Na verdade, eu teria dois, assim, para colocar de piloto do dia além do Antonelli, mas a gente vai falar depois. sei. Bom, voltando ao Antonelli, ele fez uma corrida impecável. A única hora que ele errou foi numa hora que o Russell tava tão atrás que É. nem diferença fez. Mas Então, assim, gelou. Mas gelou a espinha. o coração deve ter dado aquela errada nas batidas, Não, gelou. mas. Ele falou que quase teve um heart attack, né? Ele quase teve um ataque do coração. Então, mas, né, só que assim, não fez realmente diferença, porque ainda o Russell tava bem longe, tava tudo Sei. certo. Tava Deu uns pra 9, ele caiu corrigir. pra 7. Eu lembro que ele tava uns 9, ele É, caiu pra 7. e daí, né? Agora, aproveitando falando do Russell, a corrida dele foi consistente. Como a gente falou, ele teve problema com o carro. Então, também não sei se o carro estava lá muito confiável, né? Tipo, na mão dele, enfim, não Perdeu, sei. perdeu as rodas, perdeu o grip das rodas traseiras. Ele falou que É, no então. último trecho. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, tá ali, continua líder do campeonato. Só que já acho que já acendeu um alertazinho de tipo assim: esse menino vai me dar trabalho, É, essa desgraça. Eu até brinquei com os meninos com os meus amigos que eu falei assim: que o Russ deve estar pensando, mas eu não tenho um minuto de paz nesta, né? Porque quando o carro tá bom, ele tem o Cooper bom também. Quando tá teoricamente, vou ser campeão, não, não vai. Você tá achando? Vai com calma. Você tem que ficar esperto, meu filho. é. Não é, Ele não é ainda fácil tem, assim, não. ele ainda tem um edgezinho, acho que em relação ao Antonelli, mas assim, vai depender muito principalmente acho que da primeira parte da temporada. Porque se eles ficarem, por exemplo, cada um ganhar uma, não sei o quê, se um dos dois disparar, aí fica mais É. complicado, porque depois pro meio do meio da temporada pra frente, as outras equipes devem chegar um pouco mais. Mas Sim, aí a equipe vai ter que meio que selecionar, tipo, ó, a gente vai investir mais aqui nesse daqui que tá é, na frente, para não acontecer tipo com a McLaren ano passado, né? exatamente. Seguindo, fechando o pódio, Hamilton, que o homem tá ficando animado de novo. Fazia muito tempo que eu não via uma entrevista tão animada do Hamilton, dizendo que foi uma das melhores corridas que ele fez na Fórmula 1. Eu só espero que a Ferrari não estrague isso. Essa é a maniazinha, né, de complicar. E o Leclerc, que ficou em quarto, brigou bem também. A briga das Ferraris Pô, foi é animal. maravilhosa. É Eu animal. acho que eu acho que assim, tipo, entendo as críticas em relação ao novo regulamento e tal, mas quem fala que não teve mais disputa, teve. É, Pode até não ter com um carro que tem diferença, mas entre os dois ali foi roda com roda, foi tipo quem freava mais em cima, ó, mano, E foi bom, ele, hein? e eles, aparentemente, até o Leclerc falou que ele estava achando divertido a briga, porque realmente, assim, não teve nenhum. Eles falaram que eles deram um beijinho só, que eu acho que a Mara encostou Sim. lá, mas foi uma briga limpa e assim, e para mim ficou na cara que o Hamilton não ia perder a chance desse Não. pódio. Porque ele tava com bem mais ímpeto assim do que o Leclerc, mas o Leclerc não deixou quieto também, então foi muito boa. Muito... Não vendeu barato esse pódio, não. E eu assisti um vídeo de um ferrarista assistindo a corrida ao vivo. Cara, eu ria do surto dele, porque assim, a gente que nem torce pra Ferrari tava assim, mano, que? É. Imagina quem torce. Tava assim, meu Deus do céu, eles vão bater. Não, e eles Mas, deram, por meu, foi muito. exemplo, quando teve a parada, eu acho que foi não lembro se foi no safety, não foi no virtual, foi no safety car mesmo, que parou a Aham. Mercedes e parou a Ferrari. A Mercedes conseguiu fazer aquele dos dois pararem, tipo, sincronizado. O Leclerc esperou um pouquinho da Ferrari. Mas mesmo É, assim, tipo, não teve chororô tal, o que é bom, não ter chororô do Leclerc é sim, bom. Então, assim, foi interessante e eles realmente correram, assim, fizeram Fórmula 1, entendeu? Não foi aquela questão, é. porque nós vamos falar um pouco depois das outras equipes, mas, por exemplo, o Lawson reclamou do Lindblad porque o Lindblad estava disputando com ele. Vai, cara, vai.
Entendeu? cara, assim, que nem a gente falou, no final do campeonato, tem chance do cara ser campeão. Aí tudo bem ter um jogo de equipe. Mas, pô, Ah, segunda etapa, velho. Vocês sim. têm mais é que disputar mesmo. Não, Entendeu? não, ele não ia. O Hamilton não ia deixar quieto. Não, não ia, não ia. Até porque, que nem ele falou, ele gostou do negócio. E quando o Hamilton gosta, É, a coisa muda de figura. Seguindo, falando agora do quinto lugar, o Berman. Eu falo assim, ó, já não me causa surpresa o Berman no top 10, tá? Nem no Q3, porque o menino, assim, tira leite de pedra da Haas? Tira leite de pedra da Haas, mas a gente sabe que tira. Então, assim, e a Haas melhorou, tanto que ele elogiou pra caramba o carro, ele falou, nossa, o carro tá muito bom esse final de semana e blá blá blá. Então, assim, o Berman é um cara que, se der um carrinho melhorzinho pra ele, um carro que dispute mesmo, mas ele dá trabalho lá de frente. ele tá numa posição muito favorável esse ano, porque ele tem possivelmente um carro de meio de pelotão bom, ou seja, tipo para Aham. quarta, quinta força, e ele não tem a pressão ainda. Porque, por É, exemplo, o Hadjar já está com uma pressão que possivelmente o nível dos dois seja muito parecido na pilotagem, mas o Hadjar já está com uma pressão diferente do que o Berman. Então o Berman tá numa. O Berman é o jogador bom num time pequeno que está em sim, classificação boa. Então, assim, ele joga com a torcida está só a favor, não, ele não tem torcida contra. E ainda tem sim. um companheiro de equipe que é um cagão, que tá fazendo um monte de. Olha, É, que já tá fazendo hora extra na Fórmula sim. 1, se eu posso opinar. Então. Então, eu concordo com você. Tipo, o Berman, assim, ele tá vivendo um ótimo momento para ele, porque enquanto ele tá pegando experiência, ele não tem a cobrança. É. Então, assim, se chegar um dia, por exemplo, ele não passar do Q1, Ninguém ou vai. chegar lá em 20º, não vai ter problema, porque ninguém espera. Só que hoje em dia, como eu falei, ele já não surpreende mais por estar no top 10. Sim, Porque é uma coisa que não é a vaca em cima da árvore. sim, É tipo, não, é o Berman, cara. É o Berman com a Haas e vamos embora. exatamente. Seguido do Berman, tivemos o Gasly, o que Baita mostra a corrida. melhora da Alpine. Baita corrida também. Baita corrida Não, também. é. Eu achei legal que, assim, teve, né, muito caos, assim, a gente fala, hoje em dia a largada é um caos que você não sabe para onde vai todo mundo, mas a galera que ficou na frente foi consistente, foi para frente e permaneceu lá. Eu Sim. achei muito legal isso, e, tipo, lógico, a gente teve muitos carros abandonando, a gente vai falar disso depois, mas, assim, não tira o mérito de quem ficou lá na frente, Não, não, entendeu? e fizeram coisas consistentes. A gente vai Exatamente. falar do companheiro do Gasly, e eu tenho alguns pontos que eu consegui assistir a corrida inteira. Tem alguns pontos sobre isso, mas vamos seguir a ordem aí. Sim, falando agora do Lawson, que assim, aparentemente resolveu acordar pra vida, mas pra mim fez o mínimo. Entendeu? No tipo, cara, o cara, querendo ou não, ele é mais experiente que o companheiro de equipe e a Racing Bull sempre foi um carro bom. Mas eu tenho, Não, tem essa negativa que eu te falei. Eu achei totalmente fora de tom ele reclamar o Lindblad ainda nessa parte da corrida estava disputando com ele. Não foi nada, não foi nenhuma manobra fora da coisa, só porque estava brigando com ele reclamando. é, O cara fez melhor que você na primeira corrida, sabe? Tipo assim, o Lawson, para mim, a mentalidade dele exatamente. é muito fraca, é muito fraca. Então, eu acho que esse é o ponto que ele não vai para frente, assim. E É, eu até vi que fizeram uma pesquisa que ele é o torcedor que tem menos, ele é o piloto que tem menos torcida, porque assim, a gente pensaria, por exemplo, o Stroll, que ninguém gosta, mas não, o Lawson acho que é menos querido ainda, porque não exatamente porque tem. assim, ele reclama, tipo, não mostra serviço, então assim, Como eu diria, ele tem o carisma da minha virilha. exatamente, é sobre isso. E agora vamos falar do Hadjar, que conseguiu os primeiros pontos com a Red Bull, o carro dele não pifou, gente, olha que maravilha. E acabou empatando com o Verstappen na disputa interna de corrida. Mas quem é que tá contando, não é mesmo? Quem é que tá contando? Só que ele teve um enrosco com o Antonelli no começo lá e ficou meio puto, mas assim. é, Isso daí também faz parte um pouco, porque é o calor do momento, sim. né, tipo, cara, o que que eu posso falar? Eu já vi treta por coisa bem menor, né, Não, na corrida. não Então, tipo, prejudicou a corrida é, dele. Ele fez uma corrida ok,
tá? É, Ele ganhou do nada, Verstappen. nada. Ele ganhou do Verstappen porque o Verstappen não terminou a corrida. É, Porque o Verstappen tava na frente. Quando o carro tava sim, andando, o Verstappen tava na frente. Mas assim, mas fez a corrida ok. Só que eu acho que assim, ele tem muita pressão esse ano. Então eu acho que sim. vai afetar ligeiramente ele. Mas assim, por enquanto é ok. Ele não tá fazendo nem, Então, não tá nem ruim nem bom, né? e na verdade, assim, voltamos ao que a gente já falou em diversos vídeos anteriores. Ele é o segundo piloto da Red Bull. Ele tem que pontuar quando o Verstappen não consegue. Sei. Essa função dele foi o que ele fez. Podia ser um dos pontos melhores? Podia. Pensar que uma Red Bull está atrás de uma Haas, de uma Alpine, de uma Racing Bulls, não é legal, não é legal. Mas também teve, que nem você falou, teve a rodada no começo, blá blá blá. Então, assim, fez o mínimo Sei. e fez bem feito. Então tá tudo certo, vamos seguir. Aí nós temos um milagre acontecendo, que teve muita oração do Vinícius, o Vinícius ali, ó, fervoroso. Nosso Sainz, do nada, com a Williams, que pelo amor do Santo Cristo, não sabemos para onde vai, mas, né, não tá bom. Conseguiu ali o nono lugar. Falei, olha, gente. Mas aí é tipo, é muito do que a gente fala. Teve um outro piloto que a gente falou. Assim, é uma qualidade do Russell. Que é Uhum. a qualidade do Sainz é o seguinte: quando o carro tá o mínimo competitivo, ele, assim, o Sainz não fez nada de, tipo, as brigas ele não tava em nenhuma, então assim, mas ele tava ali assim, ó, os carros da minha frente estão saindo, eu vou subindo. É, Eu tava torcendo pra não acontecer erra. eu tava torcendo, então, eu É, tava torcendo pra acontecer com o Hülkenberg, porque o Hülkenberg tava na mesma pegada, só que não deu, entendeu? Mas é isso, ele ficou ali, tipo assim, cara, eu não me meto, se me passa, então assim, você vai quebrar mesmo? Todo mundo vai quebrar? exatamente. Então, foi uma corrida assim, tipo de vou me manter aqui e vou fazer o pit stop direitinho, sem É. inventar, entendeu? E o que vier é lucro. Que vier lucro. Exatamente. É. Exatamente. Agora vamos falar do outro, acho que o outro que a gente poderia citar como piloto do dia, que foi o nosso querido Franco Colapinto, que assim, cara, eu acho que esse um pontinho foi um pouquinho amargo, porque podia ter sido muito melhor se não fosse o Ocon. É isso que eu ia Porque falar. assim, a hora que eu pisquei, o Colapinto tava em quinto. Aí eu falei, quê? Aí do nada tava em segundo. Aí eu, o quê? Seguro. De novo. Porque Eu tirei assim, o gente, print. vocês não estão sabendo, mas assim, a minha internet não existia. Então, assim, tava travado. Quando eu conseguia que ela atualizasse, tinha mudado tudo, já tinha acontecido um caos. Do nada eu olhei o Colapinto em segundo. Eu falei, gente, pera, o que que eu perdi aqui? Entendeu? Não, eu tirei o print e mandei pra família mandei pra Embaixada da Argentina. Entendeu? Exatamente. Tipo assim, né? O print é eterno, tá ali, Colapinto em segundo, entendeu? Então, assim, novamente, é aquela coisa. Depois eu assisti a corrida toda sem travar, né? E ele tava muito bem até o Ocon dar aqueles 5 minutos e bater nele. Não, e Então ele, O Ocon reconheceu o erro no rádio, né? Ele falou, não, foi meu. Mas é sim, isso, porque assim, só para dar um contexto pro pessoal. Então, realmente, cara, Colapinto em quinto, depois ele não. Teve virtual safety car, teve safety car mesmo, ele não parou, então ele fez uma primeira perna muito grande e foi segurando, lógico. A hora que, tipo assim, aí ele com o pneu desgastado com a equipe. Aí passou as Mercedes, passou a Ferrari, mas ele tava ali. E eu acompanhando ali, tipo, tava ele, se eu não me engano, ele, o Huckenberg, e se eu não me engano, o Gasly também. Tava sem, uhum, sem, sem parada. E eu falando, cara, vai dar bom isso aí, porque, tipo assim, tava todo mundo indo pra duas, assim, se não fosse pra duas, os caras iam estar com o pneu acabado pro estourado final, no final, né? estourado pro final. Então ele tava, a estratégia tava perfeita. Aí eu acompanhando aqui, né? Eu tô olhando aqui o gráfico das posições. Aí eu vi ele pit, beleza. Ele foi, se eu não me engano, ele foi o último. Se não foi foi entre ele e o Huckenberg. Eu não lembro qual dos dois foi o último. Eu falei, vai dar bom pro Huckenberg também. Aí beleza. No que ele parou, daqui a pouco eu olho, ele não saía dali do finalzinho. Ai, 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 deu alguma coisa. Aí os caras, incidente, Colapinto e Ocon. Eu falei, ai, ai, ai. Quando eu olho o incidente, eu falo assim, não, você tá de brincadeira. Não, então, porque assim.
Para quem não sabe, foi na saída do Colapin dos boxes. O Colapin saiu na frente do Ocon e saiu, tipo, tranquilo. Não é aquele negócio que saiu um pouco na frente e tava com o pneu, Não, né, tava frio. longe. Não, ele tava longe. Só que daí o Ocon falou assim: não, eu vou passar esse maluco. E acertou ele, daí os dois rodaram e tal. E assim, tanto que o Ocon tomou 10 segundos de punição e tal. Sim. Mas assim, cara, foi completamente desnecessário o que o Ocon fez. E realmente, que nem eu falei, tipo, ainda, graças a Deus, ele ainda conseguiu um pontinho, porque seria muito triste se ele não tivesse conseguido pontuar. Só que o ponto eu acho que foi um pouquinho amargo, teve um gosto um pouco amargo, Sim. exatamente porque ele sabia que ele podia ter pontuado muito mais. Não, eu falei pra Se. você. Eu falei pra você no meio da corrida, né? Eu falei assim, não, as duas Alpine é pra cima de P8. Tipo assim, É, exatamente. não tinha, porque assim, a Alpine tava bem melhor que a Williams, bem melhor que a Williams. Uhum. Não tinha coisa. Eu não, eu tenho minha dúvida que se não ia dar uma volta assim, passar a Racing Bulls e a E Red a Bull. Haas? Não, e a Red Bull, Ah, né? A assim, do do Hadjar, né? Hadjar. Não, Sim, a sim. Haas não. Acho que a Haas ainda tava. A É, Haas e a Alpine, elas estão. Tá legal porque é o seguinte: toda corrida elas estão brigando. sim, então. Então, assim, se não tem uma cagada de um deles, e assim, só que o problema é que todas eles estão brigando e todas eles estão se beijando os carros. Entendeu? Então, Principalmente Gasly e Ocon, né? é, Principalmente os dois. é. Mas Não, aí e eu assim, só pra falar bem. teve até uma briga entre as duas Haas, porque assim, é isso que eu acho legal. O Berman, apesar de ser um novato na Ah, não, é. equipe, ele não tá vendendo barato em nenhuma ultrapassagem, não. E muito pelo contrário, ele tá atacando muito mais. Não, Então, e assim, também já deu pra perceber que, tipo assim, é mais piloto que o Ocon, né? exatamente. Não, então, assim, a equipe mesmo já deve ter visto e falou assim: deixa, a gente vamos apostar as fichas nesse daqui, que o outro já tá em fim de carreira, já vamos dar uma descartada já. Com certeza. Não, mas Mas, é isso aí. Não, mas o Colapinto, assim, de novo, não torço. Não né, torço, mas assim, mas foi bom. E ele não pontuava desde 2024, né? Porque quando ele tava na sim. Williams. Então, Então, foram os primeiros pontos dele com a Alpine. Pô, foi pontuação dupla, né? Tipo, a dupla pontuou na Alpine. Então, acho que foi um final de semana muito legal, acho, para muita gente. Foi muito sim. legal que teve vários posts, assim, com coisas que, tipo, aconteceram fazia tempo que não acontecia. Então, achei muito bacana. Continuando a nossa lista de pilotos que terminaram a corrida, o Huckenberg fez o que pôde pouco, infelizmente, né? Como você falou, tinha chance até de ter mais, mas conseguiu um 11º lugar, que é o que dava, mas tá beleza. Conseguiu pelo menos completar a corrida, o que já é importante também. Sei. O Lindblad eu não vou cobrar porque ele é rookie, então ele vai ter esses altos e baixos mesmo, é normal, né? Tipo, tem final de semana vai muito bem, tem final de semana vai muito mal, então a É, o gente carro deu para ver que, diferente da Austrália, não o carro vingou dessa não vez. vingou, é. É. Aí nós temos o Bottas, que deu um rolê e ainda conseguiu bater com o companheiro de equipe. Porque olha que aquela cena dali da batida das duas Cadillac foi uma coisa bizarra, né? Falei, Não, meu Deus do céu. O Ocon estragou a corrida do Franco e a dele mesmo, porque acabou, como eu falei, tomando um pênalti de 10 segundos. não, e E o quebrou o Pérez carro. conseguiu ficar atrás. Não, e quebrou o carro. Os É, caras vieram com a tesourão para cortar um pedaço do carro que ele tinha estourado. exatamente. E o Pérez conseguiu ficar atrás do cara que tomou 10 segundos de punição. Ou seja, eu falei na tier list que o Pérez era melhor ter ido assistir o filme do Pelé. Eu acho que vai começar a se concretizar isso daí que eu falei, porque olha, Olha gente, que, não, aí é muito ruim. O carro pode ser ruim, mas porra, você ficar atrás do cara que tomou 10 segundos de punição é demais, velho. não, Não. os dois. Eu vou dizer pra você que os dois, olha, não estão fazendo. Nossa Senhora. Nossa, nada, cara, nada. Não, porque é que nem a gente falou, pô, dois caras experientes que fizesse o que o Sainz faz, que é tipo assim, ó, é o que dá, eu vou só de boinha, que é o que o Huckenberg faz, que ó, Não, eu pude pouco, vou ficar aqui. e a sorte deles é que a vibração da Aston Martin não deixa os caras correr, porque é o seguinte, É, durante o ia tempo ficar que os caras atrás estavam na deles. corrida, ia ficar atrás da Aston Martin. Ia ficar atrás deles. Não, eu vejo nos quali. A Aston Martin tá ficando na frente da Cadillac, gente. Ah, pelo amor de Deus, não. Aí é demais pro meu coração. Sim. Mas daí agora vamos falar de todo mundo que saiu, além, né? Então, assim, no total foram 7 carros fora. Tivemos os 4 lá que nem largaram, né? E tivemos as Aston Martin, que surpreenderam o total de 0 pessoas, né? Saindo, porque a gente sabe que eles não vão conseguir completar
corrida, porque, como o Vinícius falou, a vibração lá não deixa os caras fazer mais que 25 voltas. E nós tivemos o Max Verstappen também sendo, atendendo o pedido da própria equipe para recolher o carro que estava dando problema, que com certeza vai dar mais algumas entrevistas alfinetando o regulamento. Porque assim, tudo bem, vamos lá. Vou criar uma polêmica aqui, vou ser xingada? Possivelmente. Mas assim, eu entendo, tipo, a diferença do que era antes, eu entendo que o pessoal quer mais, tipo, no braço. Só que assim, a pessoa mais infeliz é só porque não tá lá na frente, né? Porque todo mundo que tá lá na frente tá achando divertido alguma coisa. É. Pode não gostar de tudo. Mas a última entrevista que ele deu foi falando que quem gostou do GP da China não entende de corrida. Ah, meu filho, você vai me desculpar, mas isso daí pra mim parece. Sabe? A Mal pessoa que tá perdedor. desdenhando ali porque não tem pontinho. Daí é dor de cotovelo pro meu gosto. Entendeu? Que assim, entendo não gostar, só que aquele negócio, não gostou? Se aposenta, filho. Que o regulamento dele. Pode ser que ano que vem não seja? Pode ser. Entendeu? Só que assim, por enquanto tira o melhor que pode. Não, o carro não tá ajudando, não tá. Sei que ele não vai ficar feliz. Mas ficar falando que, tipo, que ninguém, só ele entende do que tá acontecendo, pelo amor de Deus, né? Menos, É. menos, criança, É, menos. ele desde a largada, assim, parecia que os caras estavam largando com 100%, ele estava largando com 80%. Ele não conseguiu Sim, ele foi largar, para tal. acho que 14º, décimo É. quinto, né? Não, deu pra ver, assim, sabe, tipo assim, parecia que o... Sabe quando o motor tá, antigamente, dos Monza, do coisa, tava afogando? Uhum. Parecia aquilo. Daí não ia. E quando ele, foi o momento dele parar, aconteceu alguma coisa similar, assim, ele tava indo assim, daí, tipo, o motor do nada, tipo, deu uma baixada assim de uns 20, 30% tipo assim, e parecia que ele ia parar ali na pista. Então, mas eu acho que é difícil porque ele sabe que talvez se os caras botarem uma vantagem grande aqui, não vai acontecer o que aconteceu ano passado, né? Não, assim, ó, vou ser bem sincera. Eu entendo a questão de ele não estar feliz com o que está acontecendo. Todo piloto que tava lá por cima, a gente vê o que aconteceu com o Hamilton, né? Tava, né, lá, campeão, não sei o quê. A Mercedes criou um carro bosta. Ele começou a desanimar, tipo, ele reclamava muito do carro, reclamava na coisa. Até aí, eu entendo o cara não tá feliz. Mas dizer que o que agora isso não é Fórmula 1, sabe? Que eu acho que assim, ele tá pesando um pouquinho demais nas críticas, Você já sabe? Tipo, imaginou como é que tá como é que estão as McLaren? Como é que tá o cara que foi, exatamente. o cara que é campeão do mundo que não tá conseguindo largar? Entendeu? O outro que não, É, entendeu? Então, o sabe, terceiro lugar tá sendo largado. tipo assim, a McLaren, quando tá apagada. Você não vê. Então, assim, feliz, com certeza as Mercedes e um pouquinho as Ferraris. Não, a Mas, Alpine, a Haas, né? Mas assim, né, mas então, não, assim, quem. feliz, não, feliz, tal. É, As outras estão, tipo assim, se divertindo porque realmente tá acontecendo coisa diferente. Aí é o que eu não entendo. Mano, a gente sempre pediu para que tenha resultados inesperados, sim. né? Que tipo que a gente não aguentava mais saber quem ia ganhar, quem ia chegar, quem ia não sei o quê. Aí acontece o negócio, novamente, tudo bem, as Mercedes estão meio estouradas, mas isso é só começo do campeonato. A chance delas não estarem daqui a pouco é grande. Você vê o meio do pelotão que você não sabe quem você bota no top 10. Aí É, os caras reclamam também. dá pra ver, a gente vai falar do Mundial de Pilotos, dá pra ver pela distribuição dos pontos, né? Dá pra ver pela distribuição Exatamente. dos Então, pontos. assim, cara, tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda, tem muita melhor para fazer. Parece que já estão querendo também mudar novamente a largada. Eu ouvi alguma coisa. O Vasser já falou que assim, tipo, a mudança que já teve já prejudicou a Ferrari, porque a Ferrari tinha achado esse diferencial, mas que assim, o que eles podiam fazer, eles fizeram e agora É, é aceitar, a entendeu? largada, eu não tô vendo aonde. Agora, eu acho que tem que acertar o prumo. Teve, de novo, eu sempre cito a temporada porque foi uma que teve mudança de regulamento e é onde uma equipe se destacou muito mais do que a Mercedes está se destacando, que foi a da Brown GP. Cara, as outras equipes vieram e que, não, nós temos que mudar isso aí porque tá ruim, tá ruim. Então, assim, bom pra quem achou, tá ligado? Eu acho que isso aí Exatamente.
Tudo bem, eu não acho que vale a pena você ficar mudando todo ano. Aquela história, né? Ficar mudando Não. todo ano pra. Senão é uma confusão. Mas agora, primeiro ano se adapta e vai, meu. Se adapta e vai. É que nem já estão vendo, né? Que nem a questão, a vantagem da Mercedes é aquela questão da taxa de compressão. Já votaram que daí a partir de um certo ponto já não vai ser. Ah, não, mas tinha que ser agora. Cara, não, as coisas é um campeonato muito grande, não pode ser um negócio decidido assim e assim é muito dinheiro. Não, e outra coisa, dá pra Aí mudar de uma semana. tipo, Tem corrida. Tem corrida 2 semanas seguidas, depois tem uma semana de folga, daí depois tem outra corrida. Não dá, cara. sim. E como é que você vai querer que uma equipe que não fez nada proibido mude o motor É, do sim, carro, entendeu? Porque assim, ela projetou tudo daquele jeito. Pelo menos tem que dar um tempo para ela projetar de novo. sim. Mas eu acho assim, ainda tem muita coisa para reclamar? Tem, claro que tem. Assim, entendo boa parte da reclamação. Eu só acho que a galera tá pesando demais na reclamação, sendo que tá, para mim tá divertido. Eu vi muita gente falando que tá se divertindo, exatamente porque assim, tem a questão da ultrapassagem por conta de perda de potência? Tem. Mas como a gente viu com as Ferraris, tem coisa que não é perda de potência, é braço. A Tá, gente tá vendo com o Gasly e Ocon em duas corridas seguidas se pegando, a gente tá vendo com o Haas se pegando, a gente tá vendo com o Alpine ali no meio. Então assim, sim. Não, vamos, com vamos certeza. ver. Vamos ver, não, com certeza. Beleza. E aí, tem mais alguma coisa da corrida? Da corrida é só isso. Fechou. Bom, falando um pouco então sobre o Mundial de Pilotos, então, após a corrida do GP da China, o Russell ainda lidera com 51 pontos, Antonelli na cola, 47, Leclerc e Hamilton basicamente empatados, o Leclerc com 34 e o Hamilton com 33, e aí temos Oliver Berman com 17, isso mostra aquilo que a gente está falando, e assim, tem o Norris ali na meiuca, mas Gasly, né? E na frente até do Verstappen, né? E depois as duas Racing Bulls. Vamos ver aí, a corrida do Japão tá para chegar, né? Tomara aí que o, o Bortoleto tenha uma melhor sorte, né? Nesse outro final de semana e o Huckenberg também consiga fazer alguma coisa para ver a Audi aí também nessas, vamos dizer assim. Talvez não top 10 ainda, né? Porque todo mundo, alguém vai pontuar nesse balaio aí que tá nessas posições, mas, né? Tomara que eles consigam também aparecer. E sem pontos ainda, Ocon, Huckenberg, Albon, Bottas, Pérez, Alonso e Stroll. Já no Mundial dos Construtores, quase todo mundo pontuou, tirando a Cadillac e a Aston Martin. Então a Mercedes com 98, a Ferrari com 67, a McLaren com 18, a Haas com 17, que deu um salto legal, a Red Bull com 12, a Racing Bulls com 12, a Alpine com 10 e daí Audi e Williams com 2 pontos. Bom, falando um pouco sobre a Academy, né? Quer falar um pouquinho, Meme, o que aconteceu na Academy? Sim, como a gente falou no pré-GP, tinha a brasileira Rafaela Ferreira, né, que ela corre pela Racing Bulls, digamos assim. Ela pontuou nas duas corridas, porque eu não sei se vocês lembram, a gente já, né, comentou, mas são duas corridas no final de semana. Ela ficou em quarto na primeira corrida e em sexta na segunda corrida, somando 13 pontos e ficando em quinto lugar no campeonato de pilotos. Então, ó, a Rafaela tá indo bem. Não, baita resultado. Tomara aí são. Você lembra de cabeça? Desculpa te botar no spot, mas você lembra de cabeça quantas corridas são da F1 Academy? Mais ou menos no ano, porque não é todo final de semana, né? Não, é toda final semana, mas eu não lembro. É. Porque eu acompanho, sim, mas sabe quando você, tipo, não para tipo, olha, foram tantas, eu não faço ideia, assim, de cabeça, não. Eu sincronizei o calendário. Vão ser 7 etapas esse ano. É, eu não sei se já. Não, acho que F1 Academy não ia ter no mês de abril. É a F2 e F3 que ia ter, mas que não vai, né? E vai sofrer também pela questão da guerra lá, né? Isso. São 7 etapas, então, Xangai, Jeddah, não, Arábia Saudita. Ia ter Ah, Arábia então, Saudita. Então, ia ter. mas eu acho que talvez no caso da F1 Academy, talvez eles reposicionem, né? Porque como não são todas as corridas, então vamos ver. Aí Montreal, Silverstone, Zandvoort na Holanda, Austin e Las Vegas.
Então, até aproveitando esse gancho que a gente fez em relação a isso, as corridas de abril, né, que seria na Arábia Saudita e me fugiu o nome da outra, Bahrein, no Bahrein, elas não foram canceladas, elas só não vão acontecer agora. Então, assim, existe a possibilidade delas acontecerem num outro momento ou em outro lugar. Só que assim, eu acho muito difícil, porque o calendário já está extremamente lotado Eu também acho bem e difícil. eu acho que não existe tempo no ano para botar essas coisas em outro lugar. Mas só para avisar que elas não foram canceladas, né? Ah, Assim, elas só não vão acontecer nesse momento. Então, que nem a Vini falou, de repente pode ser que a F2, F3 e a F1 Academy, eles botem em algum outro circuito, que eu também não sei se existe, né, disponibilidade, a né? Disponibilidade. disponibilidade exatamente, porque daí quando tem corrida sprint não dá para ter muita coisa. Então, assim, vamos ver. Vamos ver. Mas fica aí que, teoricamente, são sete, são sete etapas no ano da F1 Academy. Então, assim, tem chance da Rafaela conseguir bastante coisa. Ela tá indo bem, assim, tipo, a equipe é muito boa também. A companheira de equipe dela, se eu não me engano, ganhou a primeira corrida e ficou, acho que em segundo na segunda corrida, que na verdade elas são companheiras de equipe na Red Bull, mas não na Racing Bulls, que a outra corre pela Red Bull mesmo. Mas Sim. enfim, eu acho que tem chance da Rafaela fazer bonito. Quase conseguir um pódiozinho, quem sabe um pódio aí na Ah, Rússia. legal. Não, vamos acompanhar. Eu acho que tá. Tanto a gente já falou no GP da Austrália, o pessoal da F2, F3 tá fazendo um bonito. Eu acho que acompanhar a F1 aí, que talvez seja um ano bom para os brasileiros em geral, né? Vai. Legal. Falando um pouco dos palpites, então. Para Tomei quem um esculacho, tomei não, um esculacho. não, mas primeiro vamos falar do que foi a semana passada. Então, a somatória da semana passada, né, da corrida passada foi 24 a 21, né? Somando classificação e corrida. Essa semana realmente foi um pouquinho melhor para mim, né? Mas vamos. Vinícius praticamente a mãe de Ná, entendeu? Mas o que eu falei para Emê nas nossas conversas. Falei assim, basicamente, os quatro primeiros tá acertar em que posição que as McLarens vão ficar, tipo, entre os dois e as Ferraris entre os dois, né? Então, um dia que um acertar essas posições, tipo, né, faz Tora. bastante ponto, né? Tanto que a meiuca, depois a gente vai ver aqui, a meiuca da corrida realmente, tipo assim, quase ninguém acertou nada. Mas beleza. Então, só na classificação, a Emê acertou na cabeça o Leclerc em quarto e ganhou um ponto pelo Russell, pelo Antonelli, Verstappen, Hadjar, Hamilton e Piastri Norris no top 10. Eu não acertei ninguém na cabeça na classificação, mas eu fiz, né, também os pontos também acertei o Russell, Hamilton, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Piastri, Norris e Hadjar no top 10. Agora, na corrida, na corrida, aí foi a gabaritada, né? Não, aí foi um esculacho, velho. Aí eu larguei os bets. Deus do Né? livre. Aí meio acertou, então, o Russell, o Antonelli, o Leclerc, o Hamilton, o Hadjar e o Berman no top 10. Eu acertei na cabeça o Antonelli, o Russell, o Hamilton, o Leclerc e o Hadjar em oitavo. Então, eu fiz 15 pontos e a Aimee fez 6. Bom, vamos ver. Seguinte, humilhação, hein, galera? Né? Humilhação foi isso aí. Mas é, mas é isso que a gente falou. Mas é legal que tá dando essas duas primeiras corridas deram um norte legal. Tipo assim, a confiança na McLaren tá indo lá para baixo, né? A confiança na Alpine e na Haas tá aumentando, né? Então, assim, eu acho interessante. O Verstappen, né? E o Hadjar, que a gente tava pensando ali sempre quinto, sexto, terceiro, quarto, tá ficando mais para oitavo, nono. Então, isso aí já tá balizando um pouco o que a gente pode fazer para Gente, você pensa que nos próximos palpites vai ter um Berman em quinto, um Verstappen em nono. Sacanagem. Mas pelo menos pelo momento, é o que tá se desenhando, né? Então a gente tem que Achei que ficar. ele falou assim que deu um norte. Pra mim, o norte, assim, vai ser um Deus nos acuda. Mas isso que é legal. Tirando, Tá, tirando os quatro primeiros que a gente vai fazer isso de, tipo, tentar acertar a ordem que eles vão ficar, o é, resto vai ser assim, galera. Eu vou sortear o nome aqui. Vamos ver o que que exatamente. dá. Tira a Exatamente. Cadillac, tira Aston Martin, tira o É, Ocon. O resto a gente sorteia. E vê o que que rola. exatamente. Exatamente. Do quinto ao décimo tá bem assim mesmo.
Não, mas fechou. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal. Agradecer bastante aí, a gente tá. Nossos inscritos está crescendo bastante nesse começo de ano. É, quem está se inscrevendo, quem é novo, deixa lá nos comentários o que que vocês querem ver, o que está faltando, o que que não está legal, para a gente ir ajustando. Para nós também é um começo, então vai deixando aí nos comentários e manda mensagem para a gente lá nos posts também, né? Que tem tanto no Instagram, no TikTok também, para quem acompanha lá, tá bom? Valeu, fica aqui meu obrigado e o meu abraço, Aimee. Falou, galera! Valeu, gente.